Vamos lá, o versículo que dá o tema, né, que fala do que a gente tem abordado aqui nesses dias, está em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. E o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja em Corinto, ele está dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eu gosto também da versão NVT, a nova versão transformadora. Olha o que ela diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Olha que coisa linda, gente. Eu amo essa versão, a nova versão transformadora. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você que está em Cristo, você se tornou nova criação. Gente, a gente às vezes passa pela Bíblia e a gente lê e a gente até repete o verso sem compreender a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Ele está dizendo que você estava vindo caminhando, vivendo a sua vida de um jeito, fazendo as suas próprias escolhas, morto nos seus delitos e nos seus pecados pela queda do primeiro homem. Nós estávamos todos mortos. A palavra de Deus diz, o mesmo apóstolo Paulo em Romanos diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Cristo veio para nos resgatar e nos recolocar no lugar que nós perdemos pela queda. Não é profundo isso? Às vezes as pessoas, a gente está evangelizando, falando de Jesus, e elas falam assim, mas eu preciso ser salvo de quê? Para que eu preciso ser salvo? Você precisa ser salvo de você mesmo. Você precisa de ser salvo do seu estado de morte. Você já está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E o Senhor quer te resgatar e te ressuscitar para que você viva o plano original de Deus. Para que você viva agora como nova criação. A gente canta isso em canções, a gente fala sobre isso, a gente proclama esses versículos, mas a gente continua vivendo uma vida como a vida antiga. Então, o que acontece? Você aceitou Jesus, você veio para a igreja, você passa a fazer parte de uma comunidade de fé, você absorve os costumes e o palavreado dessa comunidade de fé onde você está inserido, mas a sua vida não sofre nenhum impacto, porque você não entendeu, você mudou de religião. O que você fazia na outra religião, você deixou de fazer e agora você assume novos ritos, mas você não assume uma nova vida. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio ressuscitar pessoas, tirar as pessoas da morte para a vida, tirar as pessoas da queda para reconciliá-las com Deus, abrir os olhos das pessoas, a mente das pessoas, os ouvidos das pessoas, para que elas não vivam mais caminhando para a morte, mas passem agora a caminhar para a vida. Gente, isso é profundo demais. E o mesmo apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios capítulo 5, se você puder abrir aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 5, ele começa para os cristãos que viviam em Éfeso. Gente, eu sou apaixonada pelas cartas de Paulo, porque é tão lindo o que Deus faz quando nós não temos nem ideia, né? Certamente o apóstolo Paulo estava sabendo que estava cumprindo o seu propósito, fortalecendo a igreja cristã que estava nascendo ali, né? Jesus veio e todo o ministério de Jesus se deu no meio do judaísmo. Todos os seus discípulos eram judeus, inclusive Paulo. Mas Jesus convoca Paulo para estender a salvação aos gentios, para levar as boas novas do evangelho aos gentios, aqueles que estavam envolvidos com a idolatria, aqueles que não conheciam o Deus de Israel como o povo judeu conhecia. Então, o apóstolo Paulo foi cumprindo isso, fundando igrejas em toda a Ásia e também escrevendo cartas a essas igrejas, ensinando essas igrejas como elas deveriam viver essa nova vida. E essas cartas reverberam e alcançam a gente aqui na América do Sul,
Mais de 2000 anos depois, moderando a maneira que a gente deve viver hoje. Essa é a bendita palavra de Deus. Ela não é antiga, ela é operante, ela é viva, ela se renova e ela continua transformando a nossa vida, reverberando e trazendo pessoas, ensinando essas pessoas essa nova vida em Cristo mais de 2000 anos depois. É uma palavra sobrenatural, não é? É um livro sobrenatural. E aí, em outra carta, a igreja em Éfeso, no capítulo 5, na carta aos Efésios, ele diz: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Se você for ler isso na nova versão, na NVI, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele começa a dizer: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Olha que lindo. E ele continua: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus venha sobre os que vivem na desobediência. Gente, esse livro, essa carta foi escrita há centenas, há milhares de anos atrás. E ela está dizendo que vocês devem viver uma nova vida. Vocês devem viver como se tudo se fez novo. Gente, vou dar um exemplo banal aqui. Vamos supor que eu more numa comunidade extremamente carente de recursos. Eu moro numa comunidade onde não tem água encanada. Eu moro numa comunidade onde os garis não vêm recolher o lixo. Eu moro numa comunidade onde não tenho disponibilidade de eletricidade que é fornecido para a cidade. Ok? Vamos supor, eu estou nesse contexto, eu moro num casebre, dentro de uma comunidade extremamente carente. Aí acontece uma reviravolta na minha vida e eu recebo uma herança que eu nem sabia que eu tinha direito a ela. Considere comigo, eu recebo essa herança e é muito dinheiro, muito, 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 muito. E eu sou instruída por um advogado muito bom e ele não aproveita de mim e ele me diz que agora eu tenho acesso a muito dinheiro. E ele me orienta: olha, não gasta tudo, não viva de qualquer maneira, eu vou te ajudar a comprar um imóvel, ok? E aí eu saio desse lugar onde eu vivi durante anos, e eu vou então, porque agora eu tenho um outro recurso, uma outra possibilidade, algo extraordinário aconteceu na minha vida, e então eu vou mudar agora para uma mansão. Ela tem piscina, ela tem água encanada, ela tem até o chão em alguns lugares, ele é aquecido no período de frio. A piscina também eu posso ter a opção da água fria ou aquecida. Eu tenho banheira, no meu banheiro enorme, com vista para a montanha. É uma mansão, é totalmente o oposto, é destoante da realidade que eu conhecia. Mas eu sempre vivi no casebre. Eu sempre vivi com limitações. Eu sempre vivi tendo pouquíssimo para comer. Eu sempre vivi sem água encanada. Eu sempre vivi puxando o gato da luz. E aí eu mudo para esse lugar. Se eu não for orientada, e se eu não assumir esse novo estilo de vida, eu vou continuar vivendo na mansão com a cabeça do casebre, com o comportamento do casebre. Às vezes acontece de terem projetos sociais que tiram as pessoas de comunidades carentes e as coloca em conjuntos de apartamentos que são construídos, às vezes, no mesmo lugar. Às vezes tira uma comunidade, acaba com uma comunidade carente, sem acesso à água, à luz, a saneamento básico, e dá outras oportunidades. É a maior queixa de todo mundo que já passou,
observou essa experiência de perto. Você tira as pessoas da comunidade, mas você não tira delas os velhos hábitos. Então, às vezes, elas entram no apartamento, o apartamento está sujo. Por quê? Não tinha água antes para promover uma limpeza. Então, se acostumou com um outro estilo de vida. E, espiritualmente, muita gente está vivendo assim. Deus te tirou de um estado de morte, de um estado de carência absoluta, de um estado onde você não tinha vida abundante fluindo na sua vida, você estava caminhando para a morte, você estava cego, morto nos seus delitos e pecados, condenado ao inferno. Deus te tira, te dando algo que você não merecia, nem sabia que você merecia e que você podia ter acesso a isso, e te transfere para um outro estilo de vida, mas você não absorve esse estilo de vida. Então, qual que é o resultado disso? As coisas velhas ficaram para trás, hoje eu tenho uma nova vida, mas eu não desfruto dessa vida, eu não deixo Deus me reeducar, eu não deixo o Espírito Santo me guiar nesse novo e vivo caminho, onde eu caminho com generosidade, onde eu caminho não mais cativo aos meus vícios antigos, onde eu caminho sendo liberta, desfrutando da liberdade e anunciando essa verdade a outras pessoas. E aí, o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui, além das instruções, né? Vocês vão viver agora de um jeito santo. Vocês não vivem agora como aqueles que são cativos dos seus próprios desejos, dos antigos prazeres, escravos desse mundo, escravos dos hábitos tenebrosos deste século, mas vocês agora vivem como filhos de Deus, inseridos num novo DNA, com uma nova mente transformada. Vocês vivem como santos. E aí no verso 6 ele diz, ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por essa causa dessas coisas que vem a ira de Deus, vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Olha que interessante, gente, hoje a gente está vivendo o tempo da hipergraça. E o que a hipergraça diz? Você não é salvo por mérito. Verdade, você não é salvo por mérito, é por misericórdia. Faz um paralelo com a história lá do casebre. A herança chegou para mim, na minha parábola, né, na minha historinha, a herança chegou para mim, eu nem sabia que eu tinha acesso a ela, eu nem sabia que eu tinha direito a ela. Foi por misericórdia, foi por graça. Foi algo que veio para mim quando eu não merecia, eu nem sabia que tinha acesso. Deus nos deu a salvação por graça, e nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós cremos que Jesus foi enviado, por Deus para fazer reconciliação. Nós então cremos nisso, que Jesus veio para fazer reconciliação, e aceitamos essa reconciliação e dizemos, sim, Senhor, nós queremos o teu amor, nós queremos ser reconciliados, nós abraçamos essa reconciliação, mas eu não quero um novo estilo de vida. Eu quero continuar vivendo a minha vida porca, porque, aliás, eu não pedi nada. Eu não mereço nada mesmo. Então, eu pego essa parte aqui, ó, da minha herança, entendeu? Mas eu não quero viver uma nova vida. E aí, o que acontece? Em pouco tempo, as riquezas da mansão serão dilapidadas, elas serão desgastadas, elas serão desperdiçadas, muitas vezes não valorizadas, aquilo vai se perdendo, vai estragando, o dinheiro vai sendo torrado, e você não desfruta da vida que podia desfrutar, porque você não abraça a nova vida por completo. Você não se deixa transformar por uma nova mente que te deixa desfrutar da vida de Deus. E o que a hipergraça está dizendo? Continua vivendo do jeito que você quiser viver. Faz o que você quiser. A salvação é sua mesmo. Pode torrar tudo. E aí o que acontece? As pessoas estão seguindo a Cristo, entre aspas, né? Verbalmente elas estão seguindo a Cristo, mas não fisicamente, espiritualmente. Elas continuam andando no caminho contrário, dizendo que estão seguindo a Cristo. O apóstolo Paulo, ele deu uma série de instruções aqui, e muitas pessoas falam assim, isso é a lei. Eu não sou salva pela lei, é pela graça. Deixa eu te falar, a lei modera o nosso processo de santificação. E a nossa autossantificação também não pode nos salvar, mas pode nos fazer desfrutar de uma nova vida em Cristo. Vocês estão compreendendo? Então, as pessoas, pela hipergraça, elas estão na igreja, mas elas continuam andando em direção à porta larga. Elas não fazem nenhum esforço, elas não se voltaram, elas não aceitaram o convite de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. E se você pensa que você está perdendo a sua vida, na verdade você está achando. Agora, se você quiser ganhar a sua vida, você perderá. Foi Jesus que disse isso, não foi o Antigo Testamento. Então tem muitas pessoas que estão falando, não, isso é do Antigo Testamento. Esse negócio de viver em obediência é do Antigo Testamento. Não, gente, eu estou lendo o Novo Testamento aqui. E eu estou dizendo para vocês que o Senhor veio para nos reconciliar, para que a gente viva como filhos da luz e não como filhos das trevas. Tem muita gente sendo enganada por um falso discurso e caminhando para o caminho da perdição. Elas pensam que elas estão salvas, mas elas não abraçaram o caminho da autonegação e da santificação. Elas pensam que estão seguindo a Cristo, mas elas estão seguindo aos seus próprios desejos e prazeres. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Éfeso que estava fazendo coisas parecidas com as que estão acontecendo hoje no século 21. Ele está dizendo, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, minha linda, às vezes você está vivendo aí. Mas você aceitou parcialmente, né, a palavra, a boa nova do Evangelho. Eu sou salva. E eu creio. E eu creio, acredito sim em Jesus. Então, eu sou salva pela graça. Uau, eu não merecia nada e eu recebi a salvação de graça pelo sacrifício de Cristo. Uau, que lindo. Mas você continua vivendo do seu jeito. Você não abraçou a reconciliação. O que é reconciliação, gente? Duas pessoas estavam separadas, no nosso caso aqui com Deus, separados pelo pecado. Então não há mais comunicação. Não há mais comunicação e interação entre as partes. Há uma ruptura pelo pecado. E Deus manda reconstruir a ponte em Jesus. Ele retoma o canal de comunicação em Jesus. E a gente acha lindo o canal de comunicação. Nossa, que ponte linda. Eu agora posso entrar na presença de Deus. Eu agora posso desfrutar da vida de Deus. Eu agora posso voltar a ter comunhão com Deus. Que legal. Mas você não passa pela ponte. Você não entra pela porta. Você não entra pelo caminho. Você não abraça essa reconciliação. Você não caminha os passos que você precisa caminhar para se achegar a Deus. E aí você vive cativo dos seus prazeres, cativo do seu estilo de vida, construindo a sua casa sobre a areia, porque aquele que escuta a palavra de Deus e não coloca em prática é semelhante ao homem tolo, que constrói a casa na areia e vindo o dia mau não prevalecerá, não permanecerá de pé. Isso justifica um tanto de coisa. Eu não estou dizendo que andar com Deus, a gente não vai ter aflição. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Mas para você vencer as aflições dessa terra, você tem que colar em Cristo, senão você vai sucumbir. Vai sucumbir ao adultério, vai sucumbir a uma vida de vícios, vai sucumbir ao engano, à mentira, vai sucumbir ao desprezo a Deus. É sério, né? Quantas pessoas dentro da igreja, dançando a música que Satanás toca. Relacionamentos quebrados pela rebelião, pelo orgulho e pela arrogância. Pelo adultério e pela mentira. Pela traição nas amizades. Pelo utilitarismo, onde se utiliza o outro para se chegar onde quer. Quantas pessoas vivendo da igreja, dentro da igreja, entristecidas, cabisbaixas, desanimadas, se sentindo desamparadas e desprezadas, enquanto Deus tem os seus braços de amor e restauração abertos para te dar uma nova mentalidade. Quantas pessoas dentro da igreja buscando adormecer os sentidos no álcool, na droga, no sexo, se distanciando cada vez mais de Deus, que é a única fonte de vida verdadeira. Minha linda, eu não sei como você está vivendo e o que você está enfrentando. Mas talvez você não está vivendo essa nova vida que te foi proposta. Porque você não larga os sacos de lixo que carregava outrora. Você continua
tomando as decisões sobre a própria vida. Você não entrou num relacionamento através da reconciliação e fez esse relacionamento de amor crescer, porque é enxertados em Cristo e contemplando Deus, pela sua palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, que nós nos tornaremos semelhantes a Ele, pela obra do Espírito Santo em nós. Que hoje você abra o seu coração e você largue os sacos de lixo. Deixa Jesus levar esses sacos de lixo embora. Deixa Jesus levar essa antiga vida embora, esse antigo modo de pensamento embora, esses vícios que estão te aprisionando embora. E abraça esse novo estilo de vida, onde Deus vai te ensinar a amar, a perdoar, a permanecer, a ser leal nas suas relações de amizade, de afeto, do casamento, com os filhos. O Senhor já fez tudo o que Ele podia fazer. A mesa do banquete está posta e você foi convidada. Mas tem uma parte que cabe a você. Coloque suas novas vestes e se assente na mesa do banquete. Ó Deus, nós te louvamos por essa manhã bendita. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor providenciou a reconstrução do caminho para que nós nos voltássemos para o Senhor. O Senhor enviou Jesus para fazer reconciliação. E o Senhor Jesus nos convida: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, abandone a antiga vida e siga-me. Ó Deus, nós queremos te seguir de perto, nós não queremos te seguir de longe. Nós não queremos ser apenas religiosas, Senhor, carregando o Senhor em estampas na camiseta, ou nas nossas palavras e canções. Nós não queremos passar anos e anos e anos e anos e anos dentro das igrejas sendo joio, sendo bodes. Nós queremos ser ovelhas, nós queremos ser trigo, nós queremos ser mulheres transformadas pela tua mão, a cada dia mais, pela obra do Espírito Santo em nós, vivendo uma nova vida, sendo transformadas à semelhança do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Convence-nos daquilo que precisamos ser convencidas, Espírito Santo de Deus. E que a gente abrace essa nova vida que nos foi proposta. Que a gente dê os nossos passos para essa reconciliação, nos chegando àquele que nos deu tudo quando nós não merecíamos nada. E ao contemplarmos ao Senhor pela tua palavra, pela oração, pelo relacionamento com o Senhor e com a tua igreja, que sejamos santificados. E que vivamos nessa terra como uma nova mente, uma nova postura, novas atitudes, novas palavras, que são consequência de um coração rendido e reconciliado contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, meninas. E eu oro para que essa palavra seja uma frutífera semente nos seus corações. Um beijo para você, Liana, toda a equipe da Embaixada. Eu amo vocês. E até breve, se Deus quiser. Até lá.